Saúde em Pauta. Oferecimento. Clínica Slim, especializada em tratamento capilar, trazendo de volta a sua autoestima. Prótese de mama, este é o assunto do Saúde em Pauta de hoje. Você que está acompanhando a gente, tem uma boa tarde. A gente tem uma convidada muito especial, que é a doutora Marina Felca. Ela que é cirurgiã plástica e também especialista em dermatocosmiatria. E também membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Gente, agora prótese de mama é um assunto assim que a gente pensa. Vou colocar, não vou colocar? Quais os prós, quais os contras? Se você já fez aquela sua listinha lá, ó, quero melhorar minha autoestima, quero ter mais bem-estar na minha vida, e de repente você está pensando em fazer uma cirurgia plástica, está pensando na mama? Então este programa é para você. Vamos tirar todas as dúvidas, desmistificar aí os temas com a doutora Marina Felca. Obrigada, doutora, por ter aceito o nosso convite, por estar participando aqui com a gente do Saúde em Pauta. Carol, para mim é um prazer, fico muito feliz pelo convite. O que eu puder contribuir, né, com um pouquinho que a gente possa falar aqui hoje vai ser ótimo. Obrigada. Ai, gente, que agradece. Então vamos lá, né? Vamos falar sobre prótese de mama, que é, assim, uma coisa que todo mundo às vezes olha e fala, ai, queria encher o sutiã ou não, queria deixar mais bonitinho, amamentei ou não. Afinal, colocar ou não prótese de mama? Como que uma paciente chega aí e o que você ajuda para ela tomar essa decisão? Carol, é realmente um dos desejos maiores, assim, do público feminino, realmente aumentar ou melhorar a qualidade da mama. A mama está muito relacionada com a autoestima da mulher, né? É uma parte muito fundamental do corpo feminino e que mexe diretamente com a nossa autoestima. E ela passa por momentos muito distintos na nossa vida, né? A nossa mama, ela não é estática, ela não é parada, ela é evolutiva. E não é a mesma mama que a gente vai ter aos 40, que a gente teve aos 20, aos 30 e que a gente vai ter aos 50, aos 60. Então, isso também vai modificando a nossa relação com essa glândula, com essa parte do nosso corpo. E em muitas pessoas, em muitas mulheres, ou mais jovens, ou mais velhas, paira essa vontade de melhorar o aspecto, né? Quando que a gente deve escolher ou não a colocação da prótese de mama? Eu acho que a prótese é uma ótima alternativa quando a gente quer dar volume para essa mama. Então, se eu tenho uma paciente, ou nos extremos de idade, por exemplo, mais nova, que essa mama não desenvolveu, que ela ficou uma mama pequena, ou que com o passar do tempo essa mama foi sofrendo uma atrofia, uma diminuição, ou pela amamentação, ou por uma perda acentuada de peso, ou pela menopausa, que também vai causar uma alteração, né, nessa glândula, a gente pode pensar na inclusão da prótese para trazer volume, para trazer um formato melhor, um aspecto melhor da mama. A gente faz uma certa ressalva para as pacientes que já têm uma mama muito grande. Por quê? Se você quiser colocar um implante de mama, uma prótese de silicone, uma paciente que já tem uma mama muito grande, para isso ser possível, você ainda conseguir diminuir esse tamanho, a gente vai ter que fazer uma cirurgia muito agressiva, vai ter que diminuir muito, tirar muito tecido que é próprio daquela paciente para transformar isso numa prótese. Claro, pode ser maravilhoso, pode ficar um formato lindo, pode ficar aquele formato redondinho, que muitas vezes é o que elas buscam, porém a gente tem que lembrar que a prótese, ela não é nossa, ela foi colocada. Então, que eventualmente você trocar um tecido sadio, um tecido bom, por uma prótese, eventualmente pode te trazer alguns riscos e algumas complicações no futuro. Se você tiver, por exemplo, uma rejeição, né? A gente não usa geralmente esse termo, porque existe uma tecnologia em torno do implante, então é uma prótese, a prótese é bem segura, mas existem algumas complicações que podem acontecer. Imagina se de repente essa paciente tem uma rejeição desse implante e precisa tirar. E antes ela tinha tecido e agora não tem mais. A gente fica meio sem ter como reconstruir depois essa mama. Então, gera um certo desconforto. Então, acho que nessa situação específica, que seria a minha maior contraindicação. Pacientes que têm a mama muito grande, que gostariam de diminuir. E se a gente for colocar um implante, às vezes não vai conseguir diminuir tanto. Ou se for diminuir muito, a gente vai acabar sendo muito agressivo na cirurgia. E como escolher, assim, na consulta tem isso, como escolher o formato ideal, o tipo ideal para o corpo, o tamanho, de repente, né? Como fazer essa escolha e falar, de repente a paciente chega e fala, não, eu quero um seio grande, vai pesar muito, enfim, ou não.
Como que é feita essa avaliação e quais os tipos de próteses existentes hoje? Carol, na avaliação, então, primeiro, antes da gente pensar em tamanho, a gente tem que conhecer um pouco dessa paciente, né? Conhecer o histórico, saber se ela tem alguma predisposição a algum tipo de saúde, alguma doença, né? Alguma doença que possa ter interferência com esse implante, que aumente o risco dessa cirurgia. Então, o histórico familiar e pessoal dessa paciente é importante. Depois disso, o desejo, né? Assim, qual que é o desejo e qual que é o tipo de paciente que eu estou recebendo? É uma paciente mais quieta, uma paciente mais delicada, que não deseja um implante muito grande, ou é uma paciente mais extrovertida, que deseja sim um implante maior, que quer que aquele implante fique marcado, que não quer que fique com cara de natural. Então, isso também é importante a gente saber antes da gente examinar. Depois que a gente conhecer um pouco do nosso paciente, tórax especificamente para avaliar a anatomia dessa paciente. Saber se é um tórax mais largo, mais robusto, se ali vai caber uma prótese de diâmetro pequeno, ou se eu colocar uma bolinha pequenininha, vai ficar uma azeitoninha no meio de um tórax grandão. Então, é importante a gente avaliar o tamanho para saber as proporções que essa paciente vai exigir em relação a uma prótese. Então, eu tenho pacientes que às vezes têm uma prótese de 285, vamos arredondar, 250, que se você olhar e não sabe, você vai achar que ela tem uma 350. E eu tenho pacientes que têm prótese de 400, que se a gente olhar, a gente vai achar que é um 250. Porque essa prótese, ela está inserida dentro do corpo dessa pessoa e cada um tem um biotipo. Tem gente que é mais alta e mais fininha, tem gente que é mais baixinha, mais quadradinha, mais de ombro largo. Então, a prótese, ela tem que encaixar nesse tórax para ficar bonito, né? Então, por isso que a gente fala, às vezes elas chegam com uma ideia, doutora, eu quero pôr 350 porque minha amiga pôs. Tá, mas a amiga tem o mesmo corpo que o seu? A amiga tem a mesma pele que a sua, né? A amiga é igualzinho. Então, pode ser um parâmetro, mas o melhor é a gente fazer essa escolha na consulta. A gente consegue colocar alguns tamanhos de prótese por baixo do sutiã. A gente tem um sutiã próprio para isso aqui no consultório. A gente pode vestir a blusa da paciente por cima. Eu até peço para elas trazerem 2 tipos de blusa que elas gostariam de usar no pós-cirúrgicos, né? Para ela ter uma ideia, conseguir enxergar um pouquinho melhor como que aquilo ficaria. Então, a gente consegue, dentre essas diferenças de prótese que existem, aquela que encaixa melhor e que a paciente se sente melhor. Então, essa hora da consulta, eu acho que é a hora mais importante. Porque, às vezes, a paciente vem com uma ideia muito fixa e a hora que chega aqui, a gente acaba mudando. A gente operei até já essa paciente, que ela chegou com uma ideia que ela queria pôr uma prótese de 280. E no final, conforme a gente foi provando, a gente acabou escolhendo uma 350. E hoje ela já está com 2 meses de operada. Então, ela se surpreendeu. Ela falou assim, nossa, eu achava que ia ficar muito grande uma 280 e a 350 coube direitinho, ficou ótimo, não ficou exagerado e era de acordo com o que ela gostaria. Então, às vezes, a gente ficar pesquisando muito, olhando muito, perguntando muito para a amiga que tamanho que pôs, que famoso pôs que tamanho, pode atrapalhar um pouquinho nessa... Por um lado, é bom que você está se informando sobre o assunto, mas às vezes a gente chegando aqui em consulta muda um pouco. E basicamente, Carol, de formatos que você me perguntou, existem 2 formatos principais, falando de próteses redondas, né? A prótese redonda, que é a prótese mais usada, ela tem um diâmetro, então ela tem uma base e ela tem uma projeção, uma altura. Fora a prótese redonda, existe também a prótese anatômica e a prótese cônica. A anatômica, ela tem a parte de baixo maior e de cima ela é bem levezinha, então ela quase não marca o colo. Então, atualmente é muito difícil a gente acabar indicando a prótese anatômica, porque geralmente as pacientes querem que marque um pouco mais o colo, né? Ou um pouquinho mais ou um pouco menos, mas geralmente busca-se bastante pelo colo. Então, isso, a prótese redonda consegue nos ajudar bastante. E que fica aquele gordinho no sutiã, assim, é isso? Que Exato, fica aquele altinho. Que fica essa curvinha aqui em cima, que encaixa no tórax e faz essa curvinha. Uhum. Dentre as redondas, a gente tem 2, que a gente chama, que usa bastante na parte estética, que é a prótese alta e a prótese super alta. A diferença entre elas, por exemplo, essas 2. As 2 são 350. A diferença é que eu tenho uma alta, ela vai ter um tanto para cima e um diâmetro X. Por exemplo, que ela vai ter um 10 de diâmetro e aqui vai ter 4,5 de altura. Para ser o mesmo 350, transformar ela numa super alta, imagina que esse 10 de base virou 9, então a base dela é menor. Se eu for olhar por cima, vai ser menor a base dela, a parte de baixo que encaixa.
mas ela vai ganhar em altura. Então, em vez de ter 4,5, por exemplo, que essa tem, ela vai ter 5,5. Então, ela vai projetar mais para cima e essa aqui, que é alta, vai deixar a mama mais redondinha. Então, eu posso ter o mesmo volume com formatos diferentes de prótese. Se eu tenho uma paciente que é um pouco mais ombro a ombro, um pouco mais larga de ombro, se eu colocar, às vezes, uma prótese muito pequenininha de base, ela vai ficar muito afastada, muito espalhada, vai faltar um pouco ainda de contorno. E o oposto também é verdade. Se eu pegar uma paciente, às vezes, muito pequenininha, muito minhonzinha, e querer usar uma prótese de base muito larga, vai passar na lateral ou vai juntar muito no meio. Então, dentro da anatomia de cada paciente, a gente pode escolher ou a alta ou a super alta, por exemplo. Nossa, muito, muito importante, né, essa consulta e saber por exemplo, quem está assistindo o programa agora, né, saber o que você quer, né, você que está assistindo, né, então ir até uma médica, um médico, né, um cirurgião plástico e tá escolhendo exatamente, né, doutora Marina, exatamente o formato, porque, né, foi o que você falou, tem gente que gosta mais altinha, tem gente que gosta mais natural, olha que importante que é essa consulta da escolha, né, eu achei, assim, fantástico. É porque a paciente chega com muita dúvida e ela fala assim, tá, doutora, eu vi bastante coisa, estudei, mas e no meu caso, né? No meu caso, o que seria o melhor, né? E aí a gente vai tirar essas dúvidas realmente provando, olhando, ver o que passou do lado, o que não passou, qual que encaixou melhor. Então, essa experiência no pré-cirúrgico, eu acho que ela é fundamental para a gente fazer uma escolha bem individualizada, né? Ah, legal. Doutora, a gente vai para um rápido intervalo, aí a gente já volta para tirar uma outra dúvida que a gente vai dar sequência, que é se a prótese tem que ser trocada durante a vida, né? Ou não, existe uma prótese vitalícia aí que fica pro resto da vida, não precisa trocar nunca mais. Eu acho que é uma dúvida bem frequente, deve ser uma dúvida bem frequente aí no seu consultório, não é? É sim. Ótima dúvida. Então tá, então a gente vai para um rápido intervalo, a gente já volta já tirando essa dúvida, doutora, até já. Nada melhor que sorrir com confiança. A Oral Sim é a clínica número 1 de implantes. Com tecnologia e produtos ultramodernos e super estéticos, o implante dentário devolve a mastigação plena e a segurança de sorrir com dentes fixos. Você vai encontrar excelência e humanização no atendimento e ainda condições acessíveis para você sorrir. Quer saber mais? Ligue para 3408-3090, 3408-3090 ou 98929-1090. Carinho e respeito com seu sorriso? Oral Sim. Estamos de volta com Saúde em Pauta. A nossa convidada de hoje, doutora Marina Felca, cirurgiã plástica, e o assunto é prótese de mama. Doutora Marina, a prótese precisa ser trocada aí durante a vida? Antes precisava, né? De anos em anos, pelo menos é o que o senso comum diz, né? Hoje em dia, precisa ser trocada ou ela é vitalícia? Como que funciona a tecnologia atual? Carol, não existe prótese vitalícia. Então, isso é a principal que a gente precisa desmistificar, né? A gente às vezes ouve falar, mas o meu médico falou que a minha prótese não precisa trocar, mas que agora tem uma nova tecnologia. Na verdade, a gente tem que ser bem criterioso em relação a isso. As próteses duram bastante? Duram bastante, né? Tem pacientes que às vezes ficam com a mesma prótese 10, 15, às vezes 20 anos. Mas a gente acreditar que realmente um implante de silicone vai ser para o resto da vida é muito tempo, né? Por exemplo, hoje eu tenho 40, mas quando eu coloquei prótese eu tinha 25. Então, já tenho há 15 anos. Então, 15 anos, será que ela vai durar mais 15 anos? É provável que não. É provável que em algum momento a gente vai ter que trocar. Qual que é a orientação que a gente dá para o paciente? Quando trocar? Quando o seu organismo sinalizar para a gente que precisa ser trocado. Então, por exemplo, fez um exame de imagem e aconteceu que apareceu que a prótese rompeu, né? Então, se a prótese estiver rompida, precisa trocar? É aconselhável que sim. Não é uma urgência, não precisa sair correndo, não precisa trocar naquele mês, naquele ano, mas é bom que se programe essa troca. Ou teve alguma outra intercorrência, alguma outra complicação, alguma reação do seu organismo em relação à prótese, aí a gente troca. Então, eu falo que a gente vai trocar quando o seu organismo sinalizar para a gente que a gente vai precisar trocar. Isso pode ser uma contratura, por exemplo, que é quando forma uma cápsula muito grossa em volta desse implante, ou a ruptura, como a gente já falou, ou de repente essa prótese virou
pode acontecer se o paciente emagrece muito de uma vez, às vezes a prótese fica com mais espaço e ela vira e a gente não consegue desvirar. Pode ser que tenha que fazer uma cirurgia para desvirar esse implante, né? Ou se o paciente emagreceu bastante e a prótese ela tem naturalmente umas ondulações. Quando a gente emagrece muito, a nossa pele fica mais fininha e essas ondulações ficam visíveis, que a gente chama de rippling. Então, se de repente o paciente emagrece bastante e essas ondulações ficam visíveis, às vezes a gente precisa operar, nem tanto para trocar o implante, mas às vezes para colocar uma gordurinha, para deixar essa pele mais grossa. E se o implante já tiver uma idade 10, 15 anos, é aconselhável que a gente aproveite essa intervenção cirúrgica para já fazer a troca. Mas prótese para o resto da vida não existe. A gente em algum momento vai ter que trocar. E a cicatrização? Existem muitos problemas da cicatrização, de repente, de colocar prótese ou aquela cirurgia lá que tem que tirar a pele, que às vezes as mulheres reposicionam lá a auréola. Como que é isso, doutor? Habitualmente, a gente tem uma boa cicatrização. Na prótese, normalmente a gente pode fazer por 3 cortinhos, né? Ou por baixo do sulco, onde fica a dobrinha da mama. Você pode também fazer pela areola, ou você pode fazer pela axila. Habitualmente, a que a gente mais usa é embaixo, no cortinho, embaixo da mama. Essa é uma cicatriz que evolui bem rápido. Então, o paciente, geralmente, com uma semana, 15 dias, já está bem cicatrizadinho. A mastopexia, que é o lifting da mama, ela já vai exigir uma cicatriz maior, que normalmente é em volta da areola, a vertical e aquela cicatriz embaixo, horizontal. Nessa situação, às vezes, a gente pode ter uma dificuldade de cicatrização no início, nos primeiros 15 dias. Às vezes, um pontinho ou outro pode vazar uma gotinha, abrir algum pontinho, mas naturalmente, geralmente, isso cicatriza perto de 20 dias e a paciente costuma voltar às atividades leves perto de 20, 30 dias, tá? E para prótese, a gente fala que o paciente normalmente acaba voltando para as atividades leves de 15 a 20 dias, mais ou menos. Problemas de cicatrização podem existir? Pode, por exemplo, como os queloides. Queloide é uma cicatriz grossa, que é uma reação do nosso organismo a algum cortinho. Pode ser um corte programado, como uma cirurgia, por exemplo, ou de repente um machucado, bateu, ralou, e faz aquela cicatriz mais rígida, mais avermelhada, mais grossa, que coça. O pós-cirúrgico é importante a gente ir acompanhando, porque o queloide, aos pouquinhos, ele vai se mostrando, né? Ele vai aparecendo. E se ele já for diagnosticado no começo, a gente já vai tratando para evitar que ele fique muito grande ou que incomode essa paciente. Então, é importante que a gente mantenha esse acompanhamento a longo prazo e não que o paciente opere e depois ele suma, né? Tá tão feliz com a prótese que não volta nos retornos. É bom voltar nos retornos para a gente ir acompanhando também essa fase de cicatrização. Ah, é legal. E o que as pessoas procuram mais para aumentar? Porque teve uma época que era meio moda, né? Todo mundo queria um seio grande, né? Né? O gordinho aqui em cima, tal. Hoje em dia, como que tá isso? As pessoas procuram mais para reduzir, as mulheres procuram mais para modelar, né? Ou para aumentar mesmo? As 2 cirurgias mais comumente procuradas é para um aumento, só um aumento simples de colocar prótese, pacientes que têm bem pouca mama. E o segundo é a mastopexia, que é pacientes que já estão depois dos filhos, depois da gestação, aumentaram ou perderam peso e ficou com uma certa flacidez, quer devolver o formato para a mama, então fazer esse lifting cirúrgico. E aí nessa situação, geralmente o tecido está pouco e a gente acaba colocando a prótese. Então essas são as 2 cirurgias mais procuradas. E a recuperação de quando a gente tira, por exemplo, quem tem uma prótese, quem tem uma mama muito grande e vai procurar uma cirurgia plástica para tirar, né? É mais complicada a recuperação? É mais demoradinha, porque você mexe mais no tecido. Então, se a gente for comparar, por exemplo, uma prótese de mama, é uma cirurgia que pode demorar de 1 a 2 horas, aproximadamente. Uma mastopexia, que é você fazer o lifting com a prótese, por exemplo, ou sem a prótese. É uma cirurgia que pode demorar de 3 a 4 horas, 2 horas e meia a 4 horas. E a redução, dependendo do tamanho da redução, ela pode demorar até 6 horas de cirurgia. Então, quanto mais tecido você tem para mexer, mais difícil e mais delicada vai ser essa cicatrização, né? Você vai ter mais tecido cicatrizando ao mesmo tempo do que só aquela regiãozinha do corte. Então, a redução, ela demora um pouquinho mais para terminar de cicatrizar. Ela exige que o paciente fique um pouco mais de tempo afastado das atividades do dia a dia, do trabalho, mas habitualmente perto de 30 dias, comumente o paciente já pode voltar às atividades leves. Mas os principais cuidados pós-cirurgia é mesmo sempre estar
acompanhando aí essa cicatrização, esse pós-cirúrgico, sempre tá indo nas consultas, né? Fazer esse acompanhamento de perto, né, doutora? E acho que o repouso também, Carol, é bem importante. Tanto para uma cirurgia de 1 a 2 horas, para uma cirurgia de 6 horas, acho que comprometimento do paciente naquele momento com a saúde dela, né? Porque você fez um investimento de tempo, geralmente elas estão de férias ou saíram do trabalho, tem uma logística familiar envolvida, né? Você vai sair um pouco do foco ali da casa, você vai ficar mais de stand-by. Então, é um momento que a gente tem que cuidar da gente, né? A gente não pode operar e já sair fazendo o que fazia no dia anterior. Então, esse cuidado é importante, porque vai atingir, né, diretamente a sua cicatrização, a sua recuperação. Então, vale a pena a gente colocar um pezinho no freio, ir nos retornos, fazer as drenagens que ajudam bastante no pós-cirúrgico, para a gente ter uma recuperação bem, né, ficar feliz com o resultado, não ter nenhuma intercorrência no meio do caminho por falta de repouso. E depois, sim, tá tudo em ordem, aí voltar às atividades habituais, né, rapidamente. Ai, legal. Doutora Marina, tem alguma consideração final, assim, para quem está assistindo a gente e de repente está pensando, faço ou não faço, né? Quais os benefícios de repente falar, não, vou decidir, vou fazer, vou passar por uma consulta, né? Você tem alguma dica especial? Tem algum recado para quem colocou lá em 2021, né? Quem colocou na lista de resoluções para 2021? Quero colocar uma prótese de mama e de repente está assim. Você tem alguma dica, alguma inspiração aí para essa pessoa que está assistindo a gente? Carol, então acho que primeiro vale a pena, antes de decidir por ou não, saber se é uma vontade realmente da pessoa, né? Porque às vezes a gente escuta, uma amiga pôs, outra amiga pôs, tem vontade, mas não é exatamente isso. Porque é um caminho sem volta, vamos dizer assim, né? A partir do momento que você decidiu, tá decidido, então é dali pra frente, não dá pra gente arrepender depois. E é um procedimento cirúrgico, apesar de ser um procedimento cirúrgico muito seguro, né? Ele tem que ser bem avaliado. Eu falo que na saúde a gente não pode ter decisões intempestivas. A gente tem que ter decisões certas, conscientes, para a gente realmente colher os frutos daquilo, né? Mas o que eu posso deixar de dica, decidido isso, não, realmente é para mim, eu tenho vontade, eu acho que isso vai muito de encontro com a minha autoestima, eu preciso disso, eu acho que é super válido, né? Assim, como eu falei no começo, a mama faz muito sentido para a mulher, né? Faz muito sentido para a nossa autoestima, a gente se sente mais empoderada, a gente vê que depois da cirurgia os pacientes voltam mais felizes, mais confiantes no trabalho, né? Com melhora do relacionamento interpessoal, melhora até no relacionamento familiar, com o esposo, porque a pessoa tá melhor, né? Ela se sente mais segura. Então, isso é nítido, assim, é muito bacana. E, graças a Deus, é uma cirurgia segura, que a gente faz bastante. Então, se a paciente decidir por esse momento, que ela procure um bom profissional, que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que tenha referências, que já tenha feito cirurgias em pessoas que ela conhece, que vão dar o respaldo no pós-cirúrgico, para a gente realmente fazer dessa experiência uma experiência agradável, que seja um momento, né, que seja esse mês aí, 15 dias a um mês, que ela tenha tirado para ela, para realmente ela se conhecer, se gostar, passar por isso e depois colher só os frutos bons que vem aqui a cirurgia plástica pode trazer, né? Ah, é sempre para melhorar, né, Marina? Sempre. Obrigada, viu? Obrigada aí pelas suas dicas, obrigada pelas suas informações. Queria eu já deixar seu Instagram, porque, gente, a doutora Marina, ela tem, assim, sempre tem lives. Gostaria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Ah, Carol, quem não conhece, a gente tem um canal no Instagram, no YouTube e no Face, né? No Instagram é @BRA_MarinaFelca, no Face tá só como Marina Felca e no YouTube também. A intenção, então, desses canais é a gente trazer informação para os pacientes, né, que estão pensando em buscar uma cirurgia plástica, já irem se familiarizando com os temas e buscando informação. Então, a gente tem semanalmente, quinta-feira, às 17h30, pelo Instagram, pelo Face e pelo YouTube, a live semanal, que a gente traz assuntos de dúvidas que vocês me perguntam no dia a dia. No YouTube tem canal que é perguntas e respostas, então são vídeos bem curtinhos, de 3 a 5 minutos, exatamente com uma pergunta e uma resposta de algum assunto específico. E no Instagram a gente sempre está colocando algumas informações que são dúvidas para vocês irem se familiarizando aí com os assuntos. Então fica a dica para você que está assistindo Saúde em Pauta, mais uma dica aí de informação de qualidade para você. E agradeço, viu, sua participação, viu, Marina? Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Carol. Sucesso no Saúde em Pauta. Espero que você traga bastante informação de qualidade para quem está te assistindo aí. Ah, obrigada mesmo. E você que está acompanhando Saúde em Pauta, obrigada pela sua presença e até a próxima. Tchau!